Graça e paz, povo de Deus, eu sou o pastor Cláudio do Ministério Internacional Novo Tempo. Estou vindo aqui com mais um bloco do projeto Palavra-Chave. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que se encontra no livro de João, no capítulo 1, verso 1. Versículo muito conhecido, né? Que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Pastor, palavra-chave aí desse versículo. A palavra-chave é a palavra logos. Só que a gente traz aqui algumas definições da palavra logos, né, que são significados mais profundos. É palavra, razão, princípio, sentido e revelação. Só que ela tem um sentido mais amplo do que isso. Pastor, qual o sentido? É a expressão máxima da verdade. No princípio era o logos, era Deus, era Cristo em Deus. E o interessante é que aqui você não consegue fazer uma divisão, uma separação. Porque você vai ver o versículo 2, ele vai falar que ele estava em Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aqui eu estou com o texto aberto aqui, né? O versículo 2 vai dizer o quê? Ele estava no princípio com Deus. Então aqui você não consegue fazer uma separação entre Jesus e o Pai. Em outro texto, se não me engano, do próprio João, acho que é João 17:30, eu acho que é isso. Jesus diz: eu e o Pai somos um. Não há separação. Não há separação. Eles são um, né? Ele veio para cumprir a missão que o Pai lhe ordenara. E o interessante desse texto, não só desse texto, mas também de outros, né? Que fala que todas as coisas foram feitas por meio dele. Dele quem, pastor? De Cristo, o verbo vivo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O próprio livro de João vai dizer isso. Paulo, lá no livro de Romanos, capítulo 11, verso 33, ele vai dizer: quem, pois, conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? E é aí que ele entra com a palavra, né, firme, a palavra direcionada. Ele diz assim, ó: porque dele, Cristo, por ele, Cristo, e para ele, Cristo, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então você vê aqui, né, a importância da gente ter um entendimento acerca daquilo que a gente está lendo, aquilo que a gente está tratando. Porque no mundo grego, logos não era apenas palavra falada, era o princípio racional que organizava o universo. João usa esse termo para mostrar que Jesus é a própria revelação de Deus, não apenas uma mensagem, mas o sentido e fundamento de toda a criação. Paulo veio e repetiu isso. Quando entendemos que Jesus é o Logos, percebemos que ele não é só alguém que fala de Deus, mas é o próprio Deus se comunicando conosco. Isso nos chama a alinhar a nossa vida ao sentido que ele dá ao mundo. Então, assim, é muito importante a gente ter esse entendimento para que a gente possa compreender melhor a palavra de Deus. Porque senão fica muito solto. Ah, pastor, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas o que é esse verbo? O que é esse logos? O que é esse princípio vivo? Esse princípio vivo é Cristo. Cristo é Deus, e tudo só existe porque Cristo existe. Então é muito importante a gente ter esse entendimento para a gente aplicar na nossa vida. Amém? Aqui a gente fecha mais um quadro do projeto Palavra-Chave e a gente volta na sequência com mais um para Deus abençoar a nossa vida e o nosso entendimento. Fica na paz em nome de Jesus.